Graça e paz, meus queridos! Maravilha, maravilha! Mais uma live com convidados, e aqui só convidado especial, né? A gente não chama qualquer pessoa aqui, não, só pessoa de alto nível, pessoas que nasceram de novo e têm Jesus. Esse é o maior nível que qualquer pessoa deve ter, Jesus. Amém, amados? Queridos, hoje nós estamos com o nosso querido pastor Fábio, que é uma honra poder estar aqui com ele essa noite. Vai contar um pouquinho para nós também aí sobre a sua experiência com vida no Espírito e como é gostoso, como é gratificante podermos aprender um pouco mais. Eu ouvi testemunhos, porque como que realmente a vida no Espírito, na sua simplicidade, é simplesmente a simplicidade do Evangelho, que muitas das vezes nós não podemos ter acesso, às vezes a gente passa por tantas coisas, de homens bons, pastores amados, pessoas que amam Jesus de verdade, mas que passaram para nós o que eles aprenderam dentro do sistema, são pessoas de Jesus, pessoas que amam Jesus, que nos amaram de verdade, mas deram aquilo que eles também aprenderam. Mas quando nós acabamos de conhecer essa simplicidade que é a vida no Espírito, nós percebemos que o negócio flui naturalmente, né? Como Jesus falou, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se está pesado, se o trem não tá deslizando, se o negócio não está funcionando com leveza, querido, tem alguma coisa errada. Você não está na nova aliança, você não está na graça, você está na lei. Mas nós somos chamados para uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Estamos aqui com o nosso querido Fábio. Vou deixar que ele se apresente para vocês, tá? Ele de Maceió, junto com meu querido amigo pastor Roberto. E creio que essa live vai ser mais uma live maravilhosa. Eu já estou queimando aqui, já estou empolgado com essa live. Amém, meu querido Fábio? Amém. Graça e paz. Estou muito feliz e me sentindo muito honrado por estar aqui com o pastor Gleice, que eu tenho acompanhado já faz algum tempo. Tenho aprendido bastante com esse homem de Deus. E, assim, a vida no Espírito, ela é algo muito lindo, porque nós conseguimos nos conectar com pessoas tão distantes da gente fisicamente, mas ao mesmo tempo estamos tão próximos e unidos no Espírito, né? Então, quando eu vejo o pastor Gleicio falar de vida no Espírito, falar da graça, falar da fé, é como se eu estivesse me vendo falar. É muito lindo. Eu estou muito honrado, me sentindo muito honrado, muito feliz de poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco sobre a minha vida, sobre como eu conheci o Evangelho de vida no Espírito, da graça, e vamos lá. Estamos apenas começando uma live, espero que todos possam ser ricamente abençoados, e vamos para frente. E aí, Amém, pastor? amém. Glória a Deus. Querido, já vai nos falando como é que está aí a transmissão, se está nos ouvindo bem. Compartilhe essa live, se você puder. Você não é, aqui na graça não é obrigado a nada, querido. Mas saiba que quando você compartilha vida no Espírito, compartilha o Evangelho, pessoas têm acesso. Compartilha a live aí nos seus grupos aí, no WhatsApp, coloca lá no Facebook, porque o negócio está apenas começando, a chapa está começando a esquentar aqui. E, se puder, comente, participe conosco. É tão gostoso quando a gente está aqui, alguém vai e põe algo, a sua experiência, aquilo acaba fluindo, a comunhão, a igreja, é o funcionamento da igreja, é um corpo. Então, é gostoso também você colocar aí, como falar algo, dizer alguma coisa aí, se você puder, tá bom? E não esquece de dar aquele like para ajudar a live que está chegando. Quanto mais like você der aí, movimentar a live, ela vai chegando, o YouTube vai entregando para mais pessoas, tá bem? Muitas pessoas já chegaram aí, alguns já estão chegando, Priscila, tem um rapaz aqui, Bruno Samuel, Daniel O Messias. Bruno de Arapiraca, aqui pertinho de mim. E esse Meu pessoal está irmão chegando Bruno. aí, devagarzinho aí. Então, queridos, então nosso propósito é
conhecer o testemunho um do outro, saber um pouco da história. O Fábio, eu também tenho acompanhado ele, assisto alguns vídeos dele também, e é como é gostoso nós podemos receber da vida do outro. Isso é ser igreja, isso é ser corpo, né? Nós bebermos um do outro, comermos um do outro, por isso que você não é igreja sozinho, eu tenho costume de dizer. Hoje usam muito a frase, eu sou a igreja. Eu entendo, mas essa frase é errada. Você não é a igreja, nós somos a igreja. A igreja não é uma pessoa sozinha, a igreja é um corpo. Então, nós somos a igreja. Então, entenda, às vezes você possa tanto estar congregando fisicamente em um lugar, mas esteja conectado, não esteja sozinho. Ser igreja não é andar sozinho, não é andar isolado. Tenha afinidade, se alinhe com pessoas, que isso é ser corpo, isso é ser igreja. Então, Fábio, sem mais demoras aí, como é que começou a sua história, né, desde aí quando você nasceu de novo, se você já nasceu de novo no processo de conhecendo essa vida no espírito, se você nasceu de novo, passou um pouco pelo um sistema, como que é um pouco a sua história, pode sentir à vontade, pode deixar o Espírito Santo te conduzir, nessa leveza, no bate-papo, mas deixa fluir do seu espírito em meio a esse testemunho. Amém. Bom, vamos tentar relembrar alguns pontos importantes na minha caminhada. Desde os meus 12 anos, que eu tive assim, um encontro, né? Fazia parte de uma determinada igreja, que ainda é muito criança, né? 12 anos, você não tem muito entendimento. E eu entreguei a minha vida a Deus ali, aceitei Jesus nesse momento, na igreja muito conhecida, né? Assembleia de Deus, onde minha mãe, onde meu pai, onde as minhas irmãs são até hoje, né? Só que quando eu me tornei adolescente, aí me desviei, fiquei nesse mundão e tudo. Só que aí eu conheci minha esposa, nós noivamos, casamos e nós fomos juntos para uma determinada igreja, que eu sou muito grato a Deus por ter conhecido essa igreja, muito grato a Deus porque foi ali que eu fiz pessoas importantes na minha história, né? Com o pastor dessa determinada igreja, de verdade, foi um grande amigo. E sou muito grato à igreja que eu fiz parte. Só que eu sou muito de buscar algo, sabe, de Deus. E eu estava na igreja, eu fui convidado, fui chamado, recebi um chamado de Deus para ser liderança de um determinado ministério, ministério de intercessão. Eu fui líder de célula. Então, eu me envolvi na igreja, que eu tanto me entreguei de verdade na igreja. Só que tinha algo, sabe? Tinha algo que não batia com as coisas que eu lia na palavra, sabe? Eu fazia tanta coisa, eu não tinha praticamente um dia sem estar dentro da obra. Eu era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes o sábado não, mas domingo estava dentro, era vigília, era torre de oração, era tanta coisa. Quando não era dentro da igreja, era sendo chamado para fazer uma oração em uma casa, um casal, batalha espiritual. Cara, isso foi um tempo de muito aprendizado para mim. Aprendi bastante, li muitos livros, como eu te disse, né, a respeito de batalhas espirituais, era muita expulsando demônios e aquela coisa toda. E eu chegava em casa, às vezes, rouco, de tanto forçar a garganta, achando que para expulsar um demônio tinha que gritar, né? Então, mas como você falou no início, nós fomos aprendidos, ensinados
né? Ou pessoas também que aprenderam dessa forma, então não tem culpa, né? Algo que vai passando de um para o outro. E termina que a gente termina trazendo isso como se fosse a única verdade, né? A gente vai trazendo isso para a nossa vida, que esse modelo de ser igreja é o modelo correto, que nós precisamos nos esforçar muito, que nós precisamos fazer muita coisa, que nós precisamos jejuar para conseguir alguma coisa, sabe? Temos que dar para ser próspero, digamos assim. Tantas coisas que envolve o merecimento, né? Que envolve a meritocracia. Isso vai nos colocando numa carga tão pesada, que eu fiquei um tempo, rapaz, tem alguma coisa não batendo, tem alguma coisa que não se encaixa, sabe? Eu me envolvi, tinha muitas comunhões, era um momento, era todo mundo muito amigo, sabe? Só que eu tinha, cara, eu subia no altar no púlpito para pregar, pregava e falava tantas coisas que depois se eu fosse ver esses vídeos, eu acho que eu ficaria um pouco com vergonha, porque a gente, quando está dentro de um sistema da religião, nós termina passando um esforço que não é nosso, que o esforço foi feito por quem? Por Cristo, né? Ele fez todo o trabalho pesado para que apenas nós possamos andar nessa palavra, andar por fé, né? Yes. E a nossa obra, ela não é mais focada no homem. A obra, ela não é mais focada no que eu faço. Ela não é mais focada nas minhas perfeições ou imperfeições. Eu não posso mais me apresentar para alguém para que as pessoas olhem para mim e se espelhem em mim como se eu fosse perfeito. Não. Quando eu comecei a meditar com mais profundidade, mais como é que eu posso dizer? Mais insatisfeito, querendo buscar mais conhecimento da parte do Espírito Santo, cara, eu me tranquei de um jeito no quarto e algo, sabe, me fez entrar no YouTube e eu, na época que eu fazia parte, a igreja era uma igreja, é uma igreja de células, Deixa eu e tem só, deixa eu só pegar uma deixinha antes de você entrar aí. Você entrou sim, num negócio muito interessante aí. Essa questão que você fala, né? Você chegava, às vezes, até rouco. é, É. E aí, quarta-feira, eu estava pregando na igreja, eu falei como que eu pulava quase na altura de um teto, na presença de Deus, eu gritava, eu urrava, e às vezes eu ia trabalhar no outro dia, parecendo que eu tinha malhado na academia, eu bati numa laje. Eu estava sendo sincero com Deus, mas na minha cabeça, eu queria tanto Deus, que eu achava que aquilo que atraía Deus, né? Esse é o grito, é expulsar o demônio no grito, você vai adorar, você quer gritar, você quer espernear, e quando você entra nesse lugar da vida do Espírito, você entra numa leveza tão grande que você aprende essa comunicação com Deus. Eu falava, quanto mais você vai se envolvendo espiritualmente e amadurecendo espiritualmente, menos você fica emotivo. Eu estava falando que a Bíblia fala que o nosso culto ele é racional. Eu estava falando que a fé ela é racional. Né? A fé não é algo irracional. O espírito é racional. A alma é irracional. A alma é emoção, mas o espírito é racional. Então, quanto mais você cresce no espírito, você vai tendo esse raciocínio. Aí você fala com o entendimento, diabo, né? sai. Você não precisa gritar. Você fala, papai, eu te amo. Você já está aqui. Então, aproveitando essa deixa aí, e fala uma coisa que eu acho que é o Creviton falou aí, parece até uma barganha. Era uma barganha. A gente estava querendo trocar com Deus, fazer uma troca com Deus. Né? E é tão gostoso você estar hoje nessa leveza que é a vida no Espírito. E aí você estava continuando aí, entrando já no assunto aí. Só não queria perder essa deixa aí. Aí, quando eu estava falando, eu estava em qual ponto que eu terminei esquecendo o que eu estava dizendo.
Atrapalhei Mas... você aí, não? Oi? Atrapalhei você aí, né? Não, é porque Atrapalhei aí. terminou eu esquecendo qual era onde eu estava chegando, onde eu estava indo. Mas Você estava assim, você tava falando sobre. Você estava meio coisa com alguma coisa, parece que você encontrou, não sei se é um vídeo no YouTube, um trem assim. pronto, lembrei. Vamos lá. Então, aí eu estava, como a nossa igreja, a igreja era a igreja, era não, é a igreja de célula, tinha um pastor líder, né? Que era o pastor, o nome dele é Eibe Uber. Ah, Aí eu conheço. fui, aí eu fui no YouTube e digitei o nome dele errado. E caiu no nome do pastor Heber Rodrigues. Eu nunca tinha ouvido falar do Ouvir e Crer, eu nunca tinha ouvido falar de David Robertson, eu nunca tinha ouvido falar de Irmão Bernardo, sabe? Kina de Rega eu tinha ouvido, mas assim, por alto, né? Por causa do verbo da vida. Isso Mas era qual aí, ano, mais ou menos? era 2013, 2014. 2013, 2014. Aí, então, quando eu entrei pesquisando por um, encontrei o outro. Aí eu vi aquele cara pregando de uma forma, eu falei, cara, esse bicho tá falando heresia aí, velho. Esse cara tá falando heresia. Eu não lembro bem o que foi que ele disse. Eu sei que ele falou uma palavra que foi totalmente de encontro com o que eu acreditava. E eu fiquei tão indignado com aquilo, eu falei, cara, mas eu vou ouvir o que esse cara está falando. Nesse dia, eu acho que eu ouvi umas 5 pregações dele num dia só, uma em seguida da outra. Eu falei, cara, esse bicho aí, ele pegou e em alguns momentos ele falava David Hobbs. E eu, por curiosidade, fui ver quem era esse David Hobbs. Aí, meu irmão, a minha mente fez uma coisa, sabe, que eu não consegui mais ser quem eu era. Por mais que eu me esforçasse na igreja para exercer o que eu estava exercendo durante tanto tempo, eu não conseguia exercer mais. Porque eu estava ensinando algo que eu via que aquelas verdades que eu estava achando que era verdade não era mais a tanta verdade que eu acreditei na minha vida inteira. E eu falei, poxa, velho, eu ensino as pessoas a jejuarem. Eu ensino as pessoas a jejuarem, não que eu não deixei de ensinar a jejuar, mas com a motivação correta. Mas eu ensino as pessoas a jejuarem como uma barganha. Ou você jejua, aí eu pegava aquele texto de Mateus 17 e falava, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. E o Senhor teve que expulsar porque eles não jejuavam, o demônio era muito forte, era uma legião. Quer dizer, esse tipo de ensinamento eu tive toda a minha vida na religião. Mas nós temos um entendimento de que os demônios, existem demônios que são mais fortes, que eu preciso me dedicar mais no jejum para eu me sentir mais forte para derrubar o demônio, para expulsar o demônio. Então, a minha vida era um peso. Quando eu estava, por exemplo, não estava em jejum, e se alguém me chamasse para expulsar demônio, eu já ia um pouco com medo, sabe? Eu já ia um pouco de, eita, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será? Aí eu, puxa, quando eu comecei a ouvir essas palavras de vida no Espírito, sobre fé, sobre autoridade, que não é pelo fato do que não é pelas coisas que eu faço, e sim pelas coisas que Cristo fez. Não é mais pelas minhas obras de justiça, e sim pela justiça que eu me tornei em É, crer em Cristo. Quando eu entendi que eu sou justiça de Deus, pelo fato de eu crer que aquele que morreu por mim me deu toda a salvação, me deu toda a autoridade, a chave mudou na minha mente. E eu não conseguia mais ensinar as pessoas. Agora imagine, você num grupo de 50 pessoas, 30 pessoas no ministério de intercessão, você durante anos ensinando o esforço, ensinando a barganha, o mérito, sem dizer que é barganha, né? Lógico, né? A gente ensina como se não fosse barganha, mas no fundo é uma barganha. E com você vai certeza. ensinando aquilo durante tanto tempo e de repente você muda. De repente você muda o ensino e as pessoas começam a ficar meio confuso. E aquilo foi e aquilo foi mudando, sabe, me desgastando, eu não estava mais conseguindo. Até mesmo o pastor na época tinha percebido que eu já não estava a mesma pessoa.
E foi. E eu insistindo. Aí eu fui. Rapaz, teve uma noite que foi incrível. Foi isso que mudou a minha vida. Agora eu vou chegar no ponto que foi o momento exato que mudou completamente, que me fez tomar uma decisão. Eu tinha uma ligação muito grande, tanto com a igreja, mas principalmente com o pastor, né? E eu não queria que essa ligação tivesse encerrado, mas infelizmente não é mais a mesma. Mas eu tinha uma ligação, não era uma ligação espiritual, era uma ligação de alma. Nós éramos muito envolvidos almaticamente. Tudo que ele sofria, eu sofria junto, sabe? Era como se eu tivesse, poxa, quando eu via que algum membro saía da igreja, eu sofria junto com ele, porque era uma ligação muito almática, uma ligação muito emotiva, então tudo me abalava. E para eu tomar uma decisão de me desligar da igreja seria quase impossível, a não ser que eu recebesse uma palavra de Deus. E certa vez eu falei para o Senhor, Pai, eu não me vejo longe desse ministério, mas tem coisas que eu não consigo mais conviver. Por exemplo, eu passei mais ou menos uns 2, 3 anos, as palavras sendo ministradas no púlpito, e eu ficava do lado de fora, brincando com meu filho, minha filha, para dizer que estava tomando conta deles, mas, na verdade, era que eu não estava mais querendo ouvir. A minha esposa entrava, ficava lá e tal, mas eu não estava mais querendo, porque as palavras geravam muito o auto-merecimento, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, mas teve algumas palavras que chocavam demais com o meu entendimento daquele tempo para cá, né? E teve uma vez que eu dormindo de madrugada, pastor Gleice. De madrugada, eu ouvi uma voz, Apocalipse 3. Mas foi uma voz tão forte, tão audível, que eu me sentei na cama e olhei para o lado, achei que tinha alguém do meu lado. Aí eu falei, oxi, que loucura, meu coração acelerado. Eu respirei fundo, eu falei, oxi, eu vou voltar a dormir. Isso amanhã eu vou estar... Eu não vou nem lembrar disso. Cara, eu fiquei com isso na minha mente a madrugada. Consegui dormir. Mas quando eu me acordei, a primeira coisa que veio foi a palavra. E eu tenho várias Bíblias, né? Tenho várias Bíblias aqui em casa, algumas Bíblias de estudo. E a palavra que veio de manhã, quando eu acordei, foi bem específica. Apocalipse 3. Leia na Bíblia a mensagem. Você tem essa Bíblia, pastor? A mensagem? Tem. Cara, quando eu virtual, não sou o cara do virtual, vai ter. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, porque eu precisava ler para todo mundo ver o que foi que Deus falou comigo. Olha só, deixa eu botar aqui os meus olhos. Olha só a palavra que Deus falou comigo. Eu me acordei e não consegui fazer outra coisa antes de ir no banheiro, antes de lavar o rosto, escovar os dentes, eu peguei a Bíblia e fui ler. Aí diz assim, ó, vejo o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico. Cara, tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Essa linguagem. Se eu fosse pegar outra linguagem, talvez não tivesse tão impactante. Não seria tão impactante. Aí ele fala assim, ó, você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto. Olha só como é pesado. Sem vida como uma pedra. Aí eu falei, oxi, como assim? Como assim, Senhor? Como assim? Eu estou fazendo tanta coisa. Aí ele fala assim, ó, no verso 2, ele fala, ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você. Cara, eu só vou ler essa parte. Cara, quando eu ouvi isso, eu me tremi todo. Eu falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu ainda tentei, sabe? Eu ainda interpretei na alma. Eu ainda interpretei da forma mais simples de interpretar e comecei a fazer as coisas com mais sede, mais esforço do que antes. Tu acredita? Eu ainda tentei fazer coisas ainda mais
trabalhosas e mostrar realmente serviço, como se tivesse Deus. Agora você está vendo que eu estou mais atuante, eu não estou mais morto. Mas, na verdade, o Senhor falou comigo de novo. Você entendeu tudo errado. Você tentou ser vivo com a sua força, né? Uhum. Com a minha força. Então, vou arrumar um jeito de ficar vivo na minha força. Aí, rapaz, aí o Senhor me mandou ir para o quarto. Me deu Mateus 6:6. Me mandou ir para o quarto. E eu comecei a orar em outras línguas, já iniciado já as práticas espirituais. E eu comecei a orar em outras línguas, e aquela paz, sabe, aquela direção do Espírito veio muito certa, muito reta, e ele me levava para as palavras, cara, na Bíblia, que eu via, meu Deus do céu. Eu vivi anos tentando fazer e demonstrar tanta coisa para tantas pessoas, inclusive para Deus, para me sentir aceito. E quando, na verdade, eu estava fazendo obras que eram obras de justiça própria, não tinha nada a ver com a obra da cruz. Não tinha nada a ver com apresentar Cristo, apresentar uma obra perfeita. Eu estava apresentando um esforço para que as pessoas, quando fosse precisar de alguém, o Fábio vai, o Fábio faz, o Fábio sabe aquilo, entendeu? E quando Deus falou comigo, eu falei, chega. Aí foi quando eu tomei a decisão de me desligar completamente da igreja que eu fazia parte, que é uma bênção, que todos são salvos, são pessoas de Deus, mas Deus falou específico comigo a respeito do meu chamado, sabe? E dentro de poucos dias eu fui convidado pelo até então apóstolo Técio, que é também do Ouvir e Crer, e eu fui para Campina Grande, fiz parte de um congresso. No ano seguinte, eu fui consagrado, fui ordenado pastor pelo pastor Heber Rodrigues. Eu não esperava, eu não pedi, eu nem queria, essa é a verdade. E o Senhor falou, eu tenho um chamado específico para você. Yes. O chamado específico para você é que você apresente não mais a lei, não mais o esforço, não mais o que os homens estão acostumados, a ouvir. Eu te chamei para você apresentar o que eu fiz, para você mostrar o que eu venci, porque aqueles que estão em mim também são mais que vencedores. Cara, isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida completamente. E de lá para cá, sabe? De lá para cá eu tenho vivido tempos de muita leveza, tempos de muito descanso. Quando eu pego Hebreus, eu fico, cara, como é lindo Hebreus. Você vai ver Hebreus capítulo 1, aí ele fala, por muito tempo, Deus falava com nossos antepassados através de profetas, mas nos dias de hoje ele não fala mais através dos profetas, ele está falando através do seu próprio Filho. Cara, o Filho que tem que ser glorificado, é o Filho que tem que ser apontado. A Bíblia toda aponta para ele. A Bíblia não aponta para apóstolos daqui na terra, nem para pastores, nem para quem que seja. A Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é o centro, Cristo é tudo. Então, eu não consigo mais pregar as minhas perfeições. Eu não consigo mais pregar o que eu faço de bom, porque nada que eu faça de bom me dá o direito de salvação. Porque tudo que eu faço de bom é inútil, é considerado como esterco, como Paulo fala. Todo conhecimento, toda bagagem de conhecimento que eu tive a respeito do esforço, a respeito da lei, a respeito de toda a justiça própria, para mim, hoje, eu considero como um esterco. Eu considero como nada. Porque, na verdade, o conhecimento do homem não é mais um estudo ou um curso, e sim Cristo. Cristo é tudo. Cristo, ele é o início, ele é o fim, ele é o meio, ele é o caminho, ele é o maravilhoso caminho a ser trilhado todos os dias, ele é a única verdade, a majestade é dele, a glória é dele. Não existe mais no meu coração a necessidade de ajuntar uma quantidade imensa de pessoas.
Não existe mais no meu coração aquela necessidade de mostrar que a minha célula tem que multiplicar, para eu mostrar que eu estou frutificando. Cara, o fruto do Espírito não tem nada a ver com quantidade. O fruto do Espírito tem tudo a ver com o que sai do coração do homem, porque a Bíblia diz que o que o homem tira do seu coração, se o homem tira coisas boas, cara, sabe? Se o homem tira coisas más, essa é a diferença do fruto do homem. Porque se eu tiro coisas boas do meu coração, eu estou tirando da onde, cara? Estou tirando do próprio Espírito que habita em mim, porque em mim não tem nada de bom. Nada de bom. Uma vez o Senhor chegou para algumas pessoas e falou: bom, eu não sou bom. Bom é meu pai, que me mandou aqui. Cara, o próprio Jesus falou isso. Imagine eu. Imagine nós que somos cheios de falhas. Então, quando eu conheci a vida no Espírito, eu entendi que não há nada melhor do que você andar convicto de quem se tornou justiça, de quem lhe fez justificar, de quem justificou você. Então, quando você entende isso, você consegue entender que a graça, ela nos constrange a um ponto de que, cara, ele fez tudo por mim, não tem lógica eu querer continuar no pecado. Então, a graça é muito poderosa porque ela tem esse efeito transformador na gente. Eu sempre ensino, sabe? Eu sempre ensino para o meu filho a respeito do espírito, da alma e do corpo. Sabe, a palavra de Deus diz que a palavra é tão afiada, é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela sabe, ela conhece as intenções do coração, ela sabe o que passa na nossa mente. Então, não tem nada diante de Deus que esteja em oculto na minha vida. Então, eu não posso mais ser como antigamente. Eu não posso mais me comportar como antigamente na lei, que as pessoas eram como sepulcros caiados. As pessoas por fora apresentavam uma belíssima santidade. Eu ouvi um texto hoje, cara, aqui aquele pastor Charles Spurgeon, né? Ele falou bem assim. Ele falou bem assim: até a busca pela santidade existe um lado preocupante, que é o motivo para chegar nessa santidade. Qual o motivo? O que está lhe motivando a buscar essa santidade? Porque a santidade ela tem que ser sem interesse. Eu não quero buscar uma santidade para poder as pessoas me verem como isso. Então, a motivação é que faz toda a diferença. Então, não existe no homem algo escondido que Deus não conheça. Então, para que nós tentarmos viver enganando a nós mesmos? É equivalente, sabe? É equivalente. Eu conheço uma pessoa que tem uma situação financeira até razoável, e essa pessoa tem condições de comprar camisas de marca caríssimas, mas essas pessoas elas compram camisas de marca mais falsificada. Mas qual a intenção, cara? Está enganando a si mesmo, né? Então não adianta eu andar querendo mostrar uma santidade. Eu tenho que ser autêntico. A minha salvação depende exclusivamente do meu Cristo. Ele que é o perfeito. Eu aprendi, sabe, essas coisas, e isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Como você falou, o nosso espírito ele tem uma mente muito convicta. A nossa mente espiritual ela é muito madura. Aí eu falei para o meu filho bem assim: filho, até quando você nasceu, quando você saiu da barriga da sua mãe, o espírito que você recebeu, ele não era bebezinho, não, ele já era maduro, que ele já veio da eternidade. Se você colocar a sua alma, se você colocar as suas emoções para se alinhar com o seu espírito, você vai ter um entendimento tão grande da vida, porque o seu espírito ele é maduro desde o nascimento. O seu espírito ele é maduro desde o seu nascimento. Então, se alinha ao espírito. A Bíblia diz que aqueles que se unem ao Senhor é um só espírito com ele. Então, toda informação que vem do Senhor está no meu espírito, porque eu sou um com ele.
Mas também a Bíblia fala que existe uma luta que é incessante, que é todos os dias, entre a carne e o espírito. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, quem é que vai tomar o governo da alma? Quem é que vai governar a alma? A carne ou o espírito? Aí depende da nossa vida, do nosso desejo de querer buscar o Senhor. Isso aí vai uma pregação, vai muitas palavras, porque é muita coisa para falar sobre isso. Mas vida no Espírito é, de verdade, o verdadeiro evangelho deixado por Cristo para toda a humanidade. É muito simples, né, pastor? É muito simples. É igual a gente fala, assim, que comenta como que a gente migrou desse lugar. E eu reconheço homens e mulheres de verdade que amam Jesus verdadeiramente, que me acompanharam e sou gratos a eles o resto da minha vida. E como a gente está falando de um lugar no Senhor, quando você descobre, por exemplo, você pega uma coisa muito interessante, quando João fala, quando Jesus vem ser batizado, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tal, batiza ele. Aí fala, no outro dia, Jesus estava passando e 2 discípulos de João falou assim, eis o Cordeiro de Deus. A João falou, eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos, vazaram e foi atrás de Jesus, né? Vazaram e foi atrás. Peraí. Até aqui eu entendi que era o João estava me dando um negócio aqui. Mas o negócio ali é mais profundo, não dá para ficar aqui. E o próprio João, quando começaram a falar com ele, Jesus está batizando mais do que você. E aí a Bíblia fala que, se bem que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, aí João falou assim, importa que ele cresça e que eu diminua, né? Então, é um transcender. Então, você caminha num lugar que você está ali recebendo, você está recebendo aquele entendimento de Jesus, mas quando você pega uma clareza dessa vida no Espírito, o nosso Espírito, não dá, cara, você está sentado ouvindo, hoje, você não consegue ouvir uma palavra legalista, cara. Não dá. Não dá para ouvir uma palavra legalista. Por quê? Porque está fora da palavra, está fora do entendimento da palavra. E até umas coisas que o pessoal gosta muito, né? Tem algumas pessoas em vida no Espírito que tem pessoas que são de vida no Espírito, olham em línguas, mas ainda tem um pouco de dificuldade com a graça. Eles entender, sabe mas tem um pouco de dificuldade. E às vezes eles falam assim, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Verdade. Só que essa santificação não é produzida no meu esforço. Essa santificação não é produzida na minha carne. Eu não posso produzir, eu sou incapaz de produzir essa santificação. Essa santificação aconteceu em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Ser justiça de Deus e ser santificado é a mesma coisa. Então, nós somos justificados, santificados, chamados para ser santos nele. Então, a única santificação verdadeira é porque eu creio em Jesus. E tenho essa nova natureza. E caminho no Espírito, nesse lugar. Então, não existe... Então, não dá para você pregar mais legalismo. Se a pessoa começou a entender e mergulhar, não existe outro caminho a não ser a graça. Graça e graça e graça, graça sobre graça. Porque, como você falou, não tem como eu querer viver para o pecado. A diferença é que o peso saiu das minhas costas. Porque eu tinha um peso tão grande de querer merecer Jesus, que eu quero muito merecer Jesus, mas eu não consigo merecê-lo. Então é um peso tão grande. Aí, a graça, a vida no Espírito, te tira esse peso. Você não tem que merecer, que você nunca vai merecer. Não é pelo seu mérito. Só crê no que Jesus fez e ponto final. Então, aí por isso que Paulo fala, e a vida que eu vivo hoje nesse corpo, eu vivo pela fé. Então, tudo que eu faço hoje é pela fé em Jesus. Tudo que eu faço, as obras que eu faço é baseado na fé em Jesus. Tudo é pela fé em Jesus. Hoje eu estava até conversando com uma filha minha amada, e aí eu estava falando com ela sobre você tem um favor imerecido de Deus, né? Aí ela até brincou comigo e falou assim, eu não gosto muito dessa palavra imerecido, não. Ela falou comigo assim, a nossa alma aprendeu demais a ter que merecer. Eu falei, é por isso que você vai repetir todo dia que você tem um favor imerecido, porque realmente
A nossa alma tem dificuldade de aceitar porque a gente foi aprendendo a merecer. E é uma questão de orgulho também. Como assim? Não, eu mereço. Eu tenho que merecer. Não, não é, você não merece. E ponto final. Agora, essa vida que você vive hoje é para ele porque não existe mais outra vida. Você passou da morte para a vida. Não existe mais outra vida. Você nasceu de novo. Você era nascido da carne, só da carne. Você veio de Adão, mas o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse transcender. Só que quando eu nasço de novo, que eu conheço Jesus, eu já nasci de novo. Só que as pessoas, infelizmente, aquelas pessoas não nos ensinaram a andar no Espírito. Eu nasci do Espírito, mas não aprendi a andar no Espírito. Então eu passo a querer obedecer Jesus na minha alma. Mas aí a vida no Espírito vem nos ensinando a viver conectado espiritualmente com o Senhor. E aí eu passo a andar nesse lugar de comunhão, de entendimento. Aí Jesus começa a falar com a gente essas coisas loucas aí. Não, abre, mas você abre, mas você abre lá na versão a mensagem. Porque o que eu quero falar com você está lá, do jeitinho. A palavra certa que eu quero usar para você. Por isso que Deus levanta homens como Eugênio Peterson para fazer uma versão como essa. Ah, para que tanta versão? Porque Jesus quer falar com a gente, cada um na sua linguagem. Parece ser bobina, mas não é. Eu tenho costume de falar, eu gosto muito da versão a mensagem. É uma versão que você tem que prestar atenção, muito para estudo, mas quando Deus usa um ponto ali, ó, você pega, confere com outros textos e fala, não, tá dentro, mas aquela palavra em si, né, ou a mensagem, ou às vezes a linguagem de hoje, eu gosto de todas as versões por causa disso, porque às vezes uma palavra cai uma revelação, cai um rema violento, né? Vou deixar você continuar aí. É verdade. Engraçado que quem vive no descanso, né, quem consegue entrar nesse descanso, que é a vida de fé, né, que é viver por fé, é viver em descanso, é viver convicto de quem é, né? E quando a gente aprende a viver nesse descanso, a gente não está tão preocupado em mostrar resultados. A Fátima Carvalho é minha esposa. Eu vou perguntar isso agora. A vida no espírito mudou a nossa vida, a nossa família. Por exemplo, quando meu filho era criança, que nós fazíamos parte... A Fátima Carvalho, daqui uns dias, vai fazer uma live comigo também. Ela disse, não, eu não tenho esse costume, mas ela vai sim, em nome de Jesus. Deixa acontecer. Um abraço aí, Ivan. Aí o que acontece? Quando meu filho era pequeno, ele fazia parte do ministério infantil, né? Como todas as igrejas têm, né, tal. E ele tinha alguns brinquedos, cara, de Hulk, Capitão América, essas coisas aí, causaram tanto medo, mano. Causaram medo, Vingadores e parará, aquelas coisas todas do medo, que eu fico assim. E na época eu acreditava, né? E terminava, a gente ficava com medo até do menino ficar, só que o menino começava a olhar para aqueles brinquedos de outra forma. Hoje, a minha filhinha, nós não estamos ainda frequentando uma igreja aqui, né? Nós iniciamos uma obra aqui na nossa casa, reunimos pessoas, mas naquele descanso, sabe? E hoje a minha filhinha de 3 anos, eu falei bem assim para ela. Falei, filha, vamos te levar hoje no médico para ele olhar o seu olhinho, para ver se está tudo bem. Ela falou, pai, mas eu sou saudável, né? Então, o ensinamento de viver por fé, de viver convicto de Cristo, é que a gente não ensina para ninguém o medo de nada. Nós não damos a moral para o demônio como dava antigamente. Entendeu? Por exemplo, quando o bandido ele quer falsificar uma nota de R$100, ele vai pegar uma nota original e vai fazer por ela, né? Uma cópia idêntica, né? Então, por que eu vou me dedicar em conhecer o mundo das trevas se eu posso me dedicar em conhecer Cristo, o reino de Deus? Porque eu sei que eu vou me esforçar em entrar no descanso sabático, que hoje não é mais um dia, hoje é Cristo. Então, todos os dias para mim é sábado.
Yes. Todos os dias, para nós que vivemos no Espírito, todos os dias é sábado. Todos os dias é dia de descanso. Todos os dias é dia de vitória. Por quê? Quando o Cristo falou, cada um pegue sua cruz e siga-me, ele não estava falando, cada um pega a sua carga pesada e venha sofrendo, não. Ele falou, cada um pega a sua vitória, porque foi conquistada na cruz, e venha comigo. Eita! Sabe? Ele carregou, ele me deu o direito de ser herdeiro, co-herdeiro com ele. Ele veio com uma missão, cumpriu a missão e falou, pronto, cara. Pronto, já está feito. Você agora é meu e ninguém toma. Não tem como, sabe? Não tem como. Nenhum mal te acontecerá. Eu te dei, Lucas 10, 19, eu te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e mal nenhum te causar. Então, qual é a dificuldade de eu acreditar nessa palavra e viver nela? O problema é que o sistema religioso não faz com que a gente se torne pessoas de fé. São pessoas que ainda andam na incredulidade. Andam na incredulidade e não acreditam de verdade na palavra. Aí eu tive até uma discussão sadia, uma discussão santa, né, com algumas pessoas a respeito de pedir a Deus. Mas a Bíblia está falando que é para pedir, para pedir. Eu falei, não é errado pedir. Depende do seu nível de intimidade com o pai. Quando você é o bebê, você toma leite, você vai tomar leite, tem que pedir, mamãe, quero leite, mamãe, quero isso. Mas quando você começa a alcançar uma intimidade, ao ponto de você saber quem você é, a Bíblia fala em Gálatas, que quando o herdeiro ainda é criança, ele de nada se diferencia dos servos, porque eles ainda não têm entendimento de que eles são o dono daquilo ali. Mas quando eles alcançam uma estatura de adulto, de maturidade, eles começam a se distanciar dos servos e se posicionar como herdeiro, como dono de tudo aquilo. Então, e quando a gente começa a ter um nível de intimidade com o Senhor, por mais que sejamos falhos, mas quando nós alcançamos um nível de intimidade com o Senhor, nós passamos a entender que eu não mais preciso pedir, porque antes de eu pedir, Ele já conhece as minhas necessidades. A Bíblia diz que peça, né, como se já tivesse feito, como se já tivesse recebido. Então, eu sei que eu já sou saudável. Então, qual é a dificuldade de eu chegar na palavra e ler? Ele se fez maldito em meu lugar, porque ele foi morto no madeiro. Então, aquele que morre no madeiro se faz maldito. Então, ele se fez maldito para que eu fosse abençoado. A Bíblia diz que ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades, e por suas pisaduras eu fui sarado. Qual é a dificuldade de eu ler essas passagens e imprimir elas no meu coração e andar em cima delas? A questão é que as pessoas não querem acreditar na palavra. As pessoas querem esperar que algo de fora venha e faça um milagre, sabe? Eu estava meditando naquela passagem daquele homem que estava paralítico há 38 anos, e o Senhor olhou para aquele rapaz no meio daquela multidão e falou, eu vou lá. Aí o Senhor falou, tu quer ser curado? E aquele homem falou, mas não tem quem me leve, não tem quem me levante, não tem quem me ajude. E eu parei nesse texto e o Senhor falou comigo, as pessoas estão acostumadas a depender de pessoas, sendo que, na verdade, eu já dei. As pessoas precisam se posicionar em fé, se comportar da forma que crê, porque o comportamento daquele homem ali durante 38 anos, cara, Cristo nem tinha nem nascido como homem. Cristo tinha 31, 32 anos nessa época. E ele estava 38 anos no mesmo lugar, esperando alguém levantar ele. Será que nesse tempo ele não conseguiu gerar uma estratégia de ir chegando aos poucos mais próximo do tanque de Betesda, para quando o anjo chegasse, ele se jogasse? Não, mas ele estava ali durante 38 anos, esperando um cavaleiro do cavalo branco descer sobre ele, levar ele no braço e colocar ele dentro do mar, dentro do tanque. O que acontece isso é hoje, até hoje acontece pessoas que estão enfermas durante anos, esperando uma cura, esperando um milagre, quando de verdade o milagre já está aqui, já foi liberado pelas palavras do próprio Senhor.
sabe? Yes. O Senhor fala, cara, o Senhor fala bem assim, ó, eu me fiz pobre, eu me despi para que você fosse enriquecido em todas as áreas. E porque eu não creio nisso, sabe? Eu te dei autoridade porque eu não creio nisso. Então, eu cansei de ensinar as pessoas a se sentirem merecedoras de ter autoridade. Eu cansei de ensinar as pessoas a se sentirem, não, eu agora posso subir num púlpito para ministrar, cara, não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver em quem você crê, como você tem vivido na sua intimidade com o Senhor. Não tem nada a ver com as tuas obras, com as tuas perfeições. A palavra de Deus é a única verdade. Eu lembro que eu estava lendo hoje, se eu não me engano, foi Hebreus, que Hebreus falou bem assim, não vai mais precisar que ninguém ensine a outro, porque eu mesmo imprimirei no coração deles as minhas verdades, o meu mandamento. Yes. Cara, quando eu entendo, sabe, pastor Gleice, quando eu entendo de que eu recebi dentro de mim o Espírito Santo, que ele se uniu ao meu espírito, que as fontes de vida está dentro de mim, que quando e cada vez que eu estou liberando, como aqui nessa live hoje, cada vez que nós estamos transbordando desse Espírito, não é porque eu sou bom, é porque ele é bom, é porque o que está dentro de mim não é meu, é dele. Paulo diz bem assim, ó, o pecado que está no meu corpo, ele não vai deixar de estar, porque o meu corpo, ele é pecado. Ele é feito do pecado, e do pecado ele foi feito. Mas se eu fiz, ele ainda fala assim, é muito engraçado que Paulo fala, ele fala bem assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Poxa, sabe por quê? Ele fala assim, mas já que eu não quero fazer, já não sou eu que faço, e sim a carne que faz. Porque, oh, meu Deus, você tem que discernir essas palavras da Bíblia no espírito, porque se for na carne, no entendimento natural, você vai fazer uma bagunça. Vai achar que pode pecar, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com a vida do Espírito, de você ser governado pelo Espírito e a sua carne perder o governo, a sua carne perder a voz, sabe? Lá em Isaías 55, fala sobre as ligaduras de impiedade, sabe? Eu entendi no Espírito que essas ligaduras de impiedade são informações mentirosas que a carne quer passar para a minha alma, cara. Quando a carne recebe, por exemplo, uma enfermidade no meu corpo, as minhas emoções ficam fragilizadas e passo a acreditar nessas ligaduras de impiedade, cara. E eu fico acreditando tanto que termino sendo realmente enfermo. Mas se eu tiver uma linguagem espiritual, se eu tiver a confissão da palavra como de fato ela é, e dizer, não, o meu corpo é sarado, eu sou sarado porque ele levou as minhas enfermidades. Ele foi todo dilacerado para poder me dar saúde, para me dar toda a condição de viver uma vida plena, para apresentar e transbordar ele para as pessoas. Sabe? Eu aprendi de quando as pessoas diziam assim, ó, quando a palavra diz ir de fazer discípulos, eu aprendi que eu tenho que fazer discípulo para mim, para eu ter muitos discípulos, cara, e de fazer discípulos para Cristo. Ele é o bom pastor. Ele falou, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele estava se referindo a ele não estava se referindo ao homem, com outros homens, não. Sabe, ele estava se referindo a ele. Quando ele chegou a Pedro, ele falou bem assim, Pedro, você era pescador, eu agora farei de você pescador de homens. Ele não falou, farei de você um pastor de uma igreja. Cara, tem nada a ver com o título, tem nada a ver com o status, tem tudo a ver com uma dependência exclusiva de apresentar a obra da consumação. Porque a consumação alcançou a todos, não importa se é gentil, se é judeu, se é escravo, se é livre. Todos foram alcançados pela obra da cruz. É a cruz que tem que ser evidenciada. É Cristo o tempo todo. Então, eu não consigo mais viver de outra forma. Vida no Espírito é uma entrega absurda
é uma entrega radical numa vida de fé, sem cobrança e sem pressão, apenas desfrutando. Eu agora lembrei, eu falo demais, viu? Mais um pouquinho, pode passar para você. Não, pode. Deixa eu, já está com 55 minutos de live. Desde não conseguir não ficar muito, para não ficar muito coisa, mas se deixar, eu ficava inteiro aqui, né? Mas às vezes eu vou encerrar. Para mim tá ótimo. Da palavra, eu lembrei de quando Deus, na fundação, na criação do mundo, ele no sétimo dia ele descansou, no sexto dia ele descansou. E toda a minha vida eu imaginei que ele descansou porque ele estava cansado. Porque eu aprendi assim. Deus cansou, por isso que ele descansou. Cara, Deus não cansa. O cansado dessa passagem aí significa desfrute, sabe? Ele desfrutou de toda a obra porque ele viu que era boa. E hoje, ele nos colocou dentro de um evangelho. Ele nos colocou dentro do evangelho santo, puro, lindo, que às vezes nós não temos nem capacidade de expressar quão tão lindo e puro é o evangelho. Mas a gente se esforça para isso, para apresentar essa pureza, sem interesse de dinheiro, sem interesse de quantidade de encher salões, sabe? Porque as pessoas focam tanto nisso e esquecem da simplicidade do evangelho, sabe? Então, quando eu entendi que o descansar não tem nada a ver com cansaço, tem tudo a ver com desfrute, cara, eu passo dia após dia desfrutando da presença do meu Salvador. Vida no Espírito é isso, é desfrutar todos os dias a presença do nosso Salvador, do nosso Consolador e do nosso Pai, que não para de fazer as coisas tão maravilhosas todos os dias para a gente viver. Respira fundo aí. Esse oxigênio que as pessoas, num tempo desse, estavam precisando de um oxigênio feito por mãos humanas, porque não tinha ar para respirar por causa do Covid. Nós podemos respirar, podemos desfrutar da presença do Senhor. Então, vida no Espírito, para resumir, é desfrute da presença do Senhor. Amém? Agora é contigo. Vida no Espírito é desfrute. Esse vai ser o título da live. Vida no Espírito é desfrute. Pronto, acabou. Ô, pastorzão, eu acho que já está chegando o momento aí de você inaugurar seu canalzinho aí do YouTube e começar a fazer umas pregações aí, porque é igual a metralhadora. Tá parecendo, sabe quem aí? O Hudson Rafael. O Hudson é uma benção, aquele Hudson. Hudson Rafael. Mas que maravilha, que maravilha. É tão gostoso a gente ver o fluir do Espírito, né? Nada combinado aqui, né? A gente conversou, fez o teste, eu falei, não, deixa, eu gosto de deixar fluir junto com o pessoal, porque eu quero algo natural, eu quero algo informal, eu quero algo simples. E vida no Espírito é isso. Vida no Espírito é desfrute. Então, é essa leveza que nós vivemos, né? Viver essa leveza. O que é ser pastor na vida no Espírito, querido? Que descanso. Que descanso é você não estar preso a ter 10 mil membros ou ter um. Você não está preso nem a ter um ou a ter 10 mil. Maravilhoso. Você não está preso. É maravilhoso. O sistema, ele te leva para esse lugar. Você tem que provar para as pessoas. A pessoa chega para você, pastor, quantos membros tem na sua igreja? E não sei o quê. Às vezes a pessoa não é mal intencionada, mas já foi induzida a isso, porque... Não, quando você está no sistema, e até quando você está saindo do sistema, aquilo chega a mexer com você. Não, tá. Hoje, eu congrego fisicamente com muito pouquinhas pessoas, pouquinhas mesmo. Mas eu tenho tantas pessoas espalhadas e online. Então, assim, a gente sai desse lugar. E outra coisa, da prisão, que eu sou dono, né? Você comentou aí sobre sofrer porque o membro saiu da congregação. Isso não existe para a gente. Sofrer, isso não existe porque as ovelhas são do meu pai, em primeiro lugar. Isso. E outra coisa, a igreja que nós pertencemos é a mesma. Eu posso ter um nome de ministério, de congregação diferente, mas a igreja continua sendo a mesma. Outro dia uma pessoa colocou lá uma frase assim, ó. Julgo desigual. Pessoas que congregam em ministérios diferentes não é julgo desigual?
Então explica aí então, o que vai acontecer? Alguém namora uma pessoa que é da Assembleia e outra da Batista. Aonde que eles vão congregar? Eu ia assim, falei assim, na única igreja que existe, a igreja de Cristo. Isso só é problema para quem não entendeu o que é ser igreja. A única igreja que existe é a igreja de Cristo, aí que eles vão congregar. Mas para chegar nesse lugar é uma dificuldade que a gente tem. Então, por que nós vivemos hoje essa leveza? E não foi fácil, a transição não é fácil, até hoje não é fácil. Às vezes tem hora que vem me xingando, querendo me levar para o sistema. E aí Deus me faz me lembrar e ver como que, descansando, eu tenho muito mais frutos do que na agitação. Você está entendendo? Do que na dinâmica, como você falou. Você é tão dinâmico, né? Descansando, né? Aí você entrou numa coisa muito linda quando você falou Jesus é o sábado e que aí esse negócio de Deus descansou. Como é que Deus descansou? Primeiro que como? Jesus fala assim quando eles vão corrigir Jesus, né? Sobre ele fazendo obras no sábado, curando o sábado, ele fala assim: meu pai trabalha até agora e eu também. Então, descansar não é não fazer nada. Descansar é desfrutar, é entrar nesse lugar de desfrute. Desfrute. Quando você não está fazendo nada, Deus está fazendo. Você só se move no Espírito. Então, essa leveza, você se move no Espírito. E você vê algo acontecendo, o ministério acontecendo, o fluir acontecendo. E isso é muito gostoso. É gostoso, como é bom poder estar aqui com você, com outro. O pastor Roberto dá uma passadinha aí, não sei se ele está aí ainda. Um grande abraço para ele. Eu tenho vontade de fazer uma live aqui com mais pessoas, assim, dá para a gente pôr ao vivo aqui, só que é uma live que a gente tem que saber que vai durar aí 2, 3 horas, né? Mas eu tenho vontade de fazer uma live para a gente bater papo falando da vida do Espírito, porque é gostoso as pessoas verem que não é uma encenação, é um viver. A gente está conversando algo aqui na simplicidade e está fluindo do nosso espírito. A vida no espírito é essa leveza, não é algo planejado, não é eu subir no púlpito, né? Que púlpito, né? Que a gente aprendeu que é o altar, né? Isso é altar, você tem que estar santo para subir aqui. Não, aquilo é púlpito, o altar é o meu coração, esse é o altar para nós. Então, como é bom a gente estar nessa simplicidade, como é bom a gente estar nessa leveza, e eu gostaria de agradecer muito por aceitar aqui esse convite, porque eu fui muito edificado através da sua vida, as pessoas que estão participando aí que estão assistindo agora, e muitos assistem depois, tenho certeza também. Somos edificados através das postagens das pessoas aí também, como isso é gostoso, como é maravilhoso. E eu gostaria, antes de encerrar, te dar a oportunidade, se você quiser dar uma palavra final, falar alguma coisa diretamente, fique à vontade. Eu não vou mais me estender. Não, fique livre. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para todos que ainda vão assistir, né? Que isso vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, não vai, pastor? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Então, entenda de que o Senhor, ele mandou o próprio Filho para salvar a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Ele veio para salvar a todos. Creia nessa palavra, creia no Senhor e seja salvo. A palavra lá, quando Paulo e Silas estavam presos e as portas se abriram por causa do terremoto e o guarda foi, eles fugiram. Aí Paulo falou: deixamos aqui. Ele falou: o que eu faço para receber essa salvação, essa vida que vocês têm? Ele falou: creia somente e será salvo, tu e o teu oikos, que no original, oikos significa tu e todos aqueles que te rodeiam. Então, porque é muito lindo, cara. Então, não limite a salvação em seus esforços. Limite a salvação na sua fé em Cristo, porque depende só da sua fé. Lá em Efésios fala que a salvação é por meio da fé, não por meio de obras, para que ninguém se glorie dela. É justamente por essa fé
que você recebe o direito de ser salvo e amado, acolhido e reconhecido como filho. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, pastor Gleison. Estou muito feliz também por ter participado, foi uma honra. Estamos aí, estamos juntos. Qualquer dia é só falar que nós faremos outra live. E eu vou seguir seu conselho e vou criar o canal no YouTube. Viu? Vou criar Criar, e meu depois... querido. Pode criar, que Amém. nós estamos carentes de conteúdo falando dessa graça maravilhosa de exaltar Jesus. Eu sempre tenho o costume de dizer, se Cristo não está sendo pregado, não é evangelho. Pode ser uma Isso. palestra bonita, mas não é evangelho. Evangelho aponta para Cristo, aponta para a obra de Cristo. Né? Você falou assim, eu não consigo mais ficar falando dos meus acertos, das minhas obras. Cara, não dá. Quarta-feira eu falei assim, cara, na graça, que na lei, no sistema, você gosta de falar do que você é, porque na lei você tem que exibir a sua santidade, porque é o seu esforço. A lei você fala de si mesmo. Na graça você só fala de Jesus, porque você entendeu que é tudo pela graça dele, tudo vem dele, tudo é por causa dele. Aí eu falei, você tem que ser muito cara lavada, entendendo que é tudo graça dele, virar e querer trazer a glória para você. Não tem outro jeito. Você tem que ser muito cara de pau, né? Como a Priscila chegou a falar, tem que passar um óleo de peroba na cara aí, algo assim que ela falou. Porque, querido, você entendeu que é a graça purinha dele, então não tem outra coisa. Então, estamos precisando, sim. E é assim, pastor, se entrou um ou dois, não importa, dibui a palavra, aquilo chega para as pessoas, você está entendendo? Deixa. Eu gosto mais do YouTube do que o Instagram, particularmente. Então, a gente gosta mais do Instagram. Eu gosto muito do YouTube, porque eu acho que é mais gostoso para quem quer assistir depois, põe na televisão, tal. O Instagram, eu acho ele muito instantâneo, as pessoas passam por lá. Mas seja o Instagram ou o YouTube que você achar melhor, mas nós desfrutamos muito do que Deus falou através da sua vida aqui. Eu vou te falar conselho. Não deixa para depois, não. Cria esse canal, começa a fluir aí junto com a sua esposa aí, que o negócio já deu. Amém? Amém. Amém, meu querido. Amém. Obrigado a todos que participaram, tá, gente? Vou ter que pôr essa última da Priscila aqui, minha filhinha na fé, que ela congrega comigo aqui. Ela tem que passar muito óleo de peroba na cara para se gloriar. É isso aí. Na graça é isso aí, não tem como. Amém? Então, muito obrigado. Obrigado a sua esposa aí também por participar com a gente aí também. E fala com ela para pensar na ideia aí, porque com certeza aí vem esposa de um homem com a palavra dessa, com certeza tem muita coisa para passar. É isso. Um abraço para ela. Quando ela estiver pronta, eu quero agradecer ao meu sobrinho, Cleviton Carvalho, que está aí até o final, que eu vi ele comentando agora. O Bruno, de Arapiraca, meu irmãozão na fé, e também carrega a palavra da fé. Agradecer a Deus por eles estarem aí. A Cel está aí, a Cel Freitas. A Cel é de todo mundo, né? A Cel, ela conhece todo mundo. O céu é nosso. É uma bênção. A Cel, te falo com você, essa Cel, ela é chapada 24 horas. Todo lugar que você vai, você vê a Cel ali bebendo. É verdade. Eu também, que eu fiz uma live com ela uma vez, eu estou esperando ela para fazer mais uma. Na hora que ela estiver pronta aí também, de novo, nós estamos juntos. Tá? Mas eu vou deixar aí de novo aí para sua esposa pensar. Quando ela estiver pronta, ela dá o ok, que nós vamos ouvir o testemunho dela aqui, tá bom? Não importa se amanhã, se daqui 10 anos, ela dá um ok aí, que nós vamos estar aqui, tá? Amém. Então, um abraço, pessoal. Tá tão gostoso que tá difícil até de acabar. Ô, pastor, eu não ia coisar, não, mas me veio no espírito aqui. Pode finalizar com uma oração para nós? Amém. Tá? Não, só um pouquinho. Eu não poderia deixar de também destacar um colega meu que está aí, o Cleiton, da banda Teu Macro. Cleiton é um cara assim, de grandes experiências com o Senhor. Fico muito feliz de você estar aí do nosso meio, estar ouvindo aí, participando, Cleiton. Um abração para você, para sua esposa, para todo mundo que está aqui. Eu só estou falando diretamente para ele aí, que eu ainda não tive oportunidade de fazer live assim. Ele está aqui comentando. Um abraço para ele aí, Cleitão. Aí, pastor, finaliza para nós aí, orando. Amém.
Pai, muito obrigado, Pai, por ter enviado o teu filho para nos acolher. Muito obrigado, Jesus, por ter enviado o teu Espírito para nos direcionar a toda a verdade, para nos guiar a toda a verdade. Nós queremos te agradecer em um só Espírito aqui. Que nós, desse povo que vive no Espírito, está cumprindo o que o Senhor tanto quer, que sejamos um só pensamento, uma só forma de agir, uma só maneira de viver, Senhor. E a nossa maneira de viver é por fé, porque a tua palavra ensina que o meu justo viverá pela fé. E queremos, Senhor, andar nesse caminho de fé e viver cada dia desfrutando da tua presença. Abençoa, continua, Senhor, nos dando o entendimento que somos abençoados, extremamente enriquecidos, curados, salvos, cheios da graça do Senhor. Obrigado e que o Senhor possa completar essa palavra no coração de todos que estão aqui e que todos que possam ter acesso a essa live possam ser também extremamente, ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço, queridos. Pastor, fica aí não sai não, fica aí no offline para a gente despedir, tá? Só vou encerrar do ao vivo pro pessoal aqui. Abraço, amado.